E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 1-22. Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração detalhada de um material fascinante. São as mensagens lá do capítulo 3 do livro do Apocalipse, sabe? Aquelas direcionadas para 3 comunidades cristãs bem no início. Nossa fonte aqui é uma transcrição de um vídeo do YouTube que, assim, destrincha bem essas cartas. Para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia. Certo. O Apocalipse, a gente sabe, é cheio de símbolos, né? E essas cartas, que teriam sido ditadas por uma figura divina, eram muito específicas para os desafios daquelas igrejas naquela época. Exato. Mas o interessante, e é aqui que a gente quer chegar na nossa conversa, é tentar entender o que essas mensagens, com todos os avisos, as promessas, podem dizer para a gente hoje. São textos antigos, claro, mas parece que tocam em coisas muito universais, né? Da experiência humana, espiritual. Vamos investigar isso juntos? Exatamente. E o legal de revisitar essas cartas, como o material que a gente analisou propõe, é que a gente começa a reconhecer certos padrões, sabe? As situações descritas ali nessas igrejas, tipo a complacência, ou a fidelidade mesmo debaixo de pressão,
aquela aparência que não bate com a realidade, elas funcionam quase como arquétipos, modelos de posturas espirituais. Entendi. Embora o contexto seja lá do primeiro século, os dilemas assim são surpreendentemente atuais. O material que a gente viu convida a gente a se olhar nesses espelhos antigos. Ótimo ponto. Então vamos começar por Sardes? A mensagem para ela já chega com um impacto, quase um susto. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quer dizer... Forte, né? Muito. Uma reputação de vitalidade. Talvez uma fachada superativa, mas por dentro, espiritualmente falando, um vazio, uma ausência de vida real. A fonte que a gente usou destaca muito esse contraste. Sim, a análise do material parece focar muito nesse paradoxo, que é crucial, a fama versus a realidade interna. Sardes tinha uma imagem pública, um nome, né? Mas a avaliação divina vai além dessa superfície e encontra morte. E aí vem a ordem direta, né? Isso. A ordem que vem logo depois é consequência disso. Sei vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Tem uma urgência ali, bem clara, para acordar, sabe? Para fortalecer o pouquinho de vida que ainda tinha, porque as obras deles, como diz o texto, não foram achadas perfeitas diante de Deus. O que significa isso, não perfeitas? Quer dizer, não estavam completas, não tinham a substância que se esperava. Essa ideia de obras não perfeitas ou incompletas é interessante. Não é que eles não faziam nada, mas o que faziam não tinha o peso certo, a autenticidade. Parece que é essa a questão que o material levanta. Talvez fossem obras feitas só por formalidade, sabe? Para manter as aparências sem aquela vitalidade que vem de uma fé genuína por dentro. Uhum. Por isso que o aviso seguinte é tão sério. Se não vigiarem, a vinda divina seria de surpresa, como um ladrão. Isso reforça a necessidade de estar sempre pronto, de ter uma coerência entre o que se é e o que se parece ser. A fonte sublinha que a mensagem para Sardes é um chamado bem radical à autenticidade. Mas olha que interessante, mesmo nesse cenário meio sombrio, tem um ponto de luz. A mensagem reconhece, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Isso é bem significativo, né? Muito. Quer dizer, mesmo num ambiente de declínio espiritual geral, tinha um grupinho ali que se manteve íntegro. Sem dúvida. O material que a gente viu dá bastante importância para essa menção. Mostra que a avaliação divina é precisa, não generaliza de forma injusta, né? Certo. E serve também de encorajamento. A fidelidade de cada um é notada, é valorizada, mesmo quando a comunidade toda está falhando. E é para esses fiéis e para aqueles que se arrependerem e vencerem que vêm as promessas. E que promessas! O material detalha bem vestir vestes brancas, que é um símbolo muito claro de pureza, de justificação, de tecido limpo, né? Sim. Ter o nome não apagado do livro da vida, que no simbolismo do Apocalipse representa a garantia da salvação eterna, de pertencer a Deus, e ser confessado, quer dizer, reconhecido publicamente diante do Pai e dos anjos. É uma virada completa daquela condição de morte e impureza. Exato. O contraste é muito poderoso. A mensagem começa constatando uma morte espiritual e termina com a promessa de vida eterna e honra lá no céu para quem vencer. O material parece interpretar isso como uma demonstração da graça que restaura, sabe? Uhum. Mesmo da situação mais precária, a chance de recuperação e de ser exaltado está aberta, pelo arrependimento e pela perseverança. O ponto central sobre Sardes que a gente tira do material parece ser essa crítica à aparência sem conteúdo e o chamado urgente para vigiar e ser autêntico, com a garantia de que a fidelidade, mesmo que de poucos, é recompensada. Entendido. Saindo dessa situação bem crítica de Sardes, vamos para Filadélfia. Aqui, o tom da mensagem muda completamente. O material apresenta Filadélfia como uma igreja elogiada, quase um modelo a ser seguido. Sim, a abordagem é muito positiva mesmo. Já começa com a autoapresentação de quem envia a mensagem que é bem forte. Isto diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Essa descrição, segundo a análise do material, já estabelece de cara uma autoridade soberana, assim, inquestionável. Essa chave de Davi, o material explora o que o significa? Parece uma imagem bem forte mesmo. Sim, o material conecta essa imagem lá com Isaías 22, indicando que se refere à autoridade messiânica, sabe? O controle sobre o reino de Deus. Ter a chave de Davi significa ter o poder de dar acesso ou negar. Ok. E o ponto crucial aqui é que essa autoridade é usada a favor de Filadélfia. A mensagem continua. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso soa como oportunidade, acesso garantido. E por que eles recebem isso? Qual a razão? A razão dada é bem clara e, segundo o material, é central para a gente entender Filadélfia. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só que ponto importante que o material parece destacar. A fidelidade deles não vinha de uma posição de poder ou de influência no mundo, pouca força, mas sim de uma perseverança leal à palavra de Deus e ao nome de Cristo, mesmo em circunstâncias difíceis ou de aparente fraqueza. Entendi. A porta aberta é a resposta divina para essa lealdade resiliente. A fraqueza humana não foi um problema, mas foi o contexto onde a fidelidade deles brilhou e foi recompensada com essa oportunidade divina. Dica divina que é diferente da nossa, né? Onde a fidelidade no meio da limitação é o que garante o acesso. Mas a mensagem também fala de oposição, certo? Menciona a tal sinagoga de Satanás. Sim, menciona os que se dizem judeus e não são, mas mentem. O material contextualiza isso, explicando que provavelmente reflete tensões históricas reais da época, entre a igreja cristã que estava nascendo e alguns grupos judaicos que não reconheciam Jesus como Messias e às vezes eram hostis aos cristãos. Ah, tá. É uma linguagem forte, bem típica do Apocalipse, para descrever essa oposição. Mas a promessa divina para Filadélfia em relação a eles é de vindicação. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, a oposição seria forçada a reconhecer o favor de Deus sobre aquela igreja fiel. Uau! Além dessa vindicação, tem também uma promessa de proteção para eles. Correto. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. O material interpreta essa hora da tentação como um período futuro de provação global bem intensa. A promessa não é necessariamente de tirar eles do mundo durante a prova, mas de preservar através dela um reconhecimento da constância e da paciência que a igreja já tinha mostrado antes. E as recompensas finais pro vencedor de Filadélfia? Elas são bem específicas também, né? Muito específicas. Ser feito coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. O material analisa essa imagem da coluna como um símbolo muito poderoso de permanência, de estabilidade e de honra. Colunas eram elementos importantes na estrutura e na decoração dos templos antigos. Verdade. Ser uma coluna no templo de Deus significa ter um lugar seguro, permanente e honroso na presença divina. E tem mais. Receber inscrições, o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, a cidade celestial, e o novo nome do próprio Cristo. Nossa. Essas inscrições marcam o vencedor de forma definitiva como pertencente a Deus, cidadão do céu e identificado com Cristo. É uma promessa de identidade e pertencimento eternos e gloriosos. O insight principal sobre Filadélfia, então, parece ser que a perseverança fiel, mesmo em condições de aparente fraqueza, é muito valorizada por Deus e recompensada com oportunidades divinas, proteção e uma posição de honra e estabilidade para sempre. Fascinante essa ideia de ser uma coluna, bem diferente do cenário lá de Sardes. Agora vamos para a última das 3 igrejas dessa nossa análise, Laodiceia. Talvez a mais conhecida de todas justamente por não ser nem fria nem quente. Exato. Laodiceia é famosa pela mornidão. Quem manda a mensagem se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. São títulos que ressaltam a autoridade e a confiabilidade absolutas dele.
já preparando o terreno para uma avaliação bem séria. E que avaliação? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O material deve ter explorado essa imagem fortíssima do vômito, né? Por que a mornidão seria tão repulsiva assim? Pior do que ser frio? A análise do material geralmente aponta para a complacência, para a indiferença espiritual que a mornidão representa. O frio, veja bem, seria alguém abertamente contra ou desinteressado. É uma posição definida. O quente seria alguém fervoroso, comprometido. Certo. O morno, por outro lado, representa uma apatia perigosa, uma falta de paixão, sabe? Uma mistura de fé só no nome com uma conformidade com o mundo que se torna espiritualmente inútil e desagradável. Talvez seja pior porque carrega uma pretensão de fé sem ter a realidade correspondente. Entendi. E o material ressalta que essa condição, assim, nauseante, vinha de uma autoavaliação completamente errada da igreja. Como assim, errada? O que eles achavam? Eles diziam de si mesmos: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Laodiceia era uma cidade conhecida pela riqueza, tinha bancos, uma indústria de tecido de lã negra famosa, uma escola de medicina com um colírio conhecido. Ah, sim. A igreja parece ter absorvido essa mentalidade de autossuficiência material e projetou isso para a área espiritual. Achavam que estavam ótimos, que não precisavam de nada. Mas a avaliação divina, vinda da testemunha fiel e verdadeira, era o exato oposto. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. O material destaca esse contraste brutal como centro do problema de Laodiceia. Uma cegueira espiritual, causada pela autossuficiência. Nossa, uma cegueira terrível. Então, qual é o conselho para eles? Como sair dessa condição? O conselho é apresentado de forma metafórica, usando justamente as áreas em que Laodiceia se orgulhava, mas apontando para a verdadeira fonte de valor. A figura divina aconselha a comprar dele, ou seja, receber de graça pela fé, 3 coisas. Primeiro, ouro provado no fogo, que o material interpreta como a fé genuína e a verdadeira riqueza espiritual, bem diferente da riqueza material deles. Certo. Segundo, roupas brancas, simbolizando a justiça de Cristo para cobrir a vergonha da nudez espiritual deles. E a ironia é que eles produziam lã negra, né? Pois é. E terceiro, colírio para ungir os olhos e poder ver, representando o discernimento espiritual para enxergar a própria condição e a verdade de Deus. Outra ironia, já que faziam um colírio famoso. É um chamado para abandonar a autoconfiança e buscar em Cristo aquilo que eles achavam falsamente que já tinham. Mesmo com essa repreensão tão dura, a mensagem não termina aí, né? Tem uma declaração de intenção por trás da crítica, uma coisa importante ali. Sim, e isso é crucial. A mensagem diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O material enfatiza que essa afirmação revela o coração por trás da dureza. A repreensão não é uma rejeição final, mas é disciplina para corrigir, motivada pelo amor. O objetivo não é destruir, mas despertar por arrependimento e para restauração. E o chamado ao zelo, ser zeloso, é o antídoto direto para a mornidão. E a imagem final oferecida a Laodiceia é uma das mais conhecidas do Apocalipse todo, acho. Sem dúvida alguma. É um convite incrivelmente pessoal e íntimo, ainda mais depois de uma avaliação tão severa. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Lindo isso. O material geralmente interpreta essa imagem como Cristo buscando comunhão individual. Mesmo com a igreja naquele estado de mornidão coletiva, ele se coloca à porta do coração de cada um, se alguém ouvir, e abrir, esperando ser convidado para entrar para uma refeição juntos, que era um símbolo fortíssimo de relacionamento, de aceitação e de intimidade no mundo antigo. É uma oferta de restauração da comunhão, pessoa por pessoa. Que contraste incrível do vou te vomitar pro vou cear com você e a promessa pro vencedor de Laodiceia, para aquele que ouve, abre a porta e se arrepende, como fica? É a promessa mais elevada de todas as 7 igrejas. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O material destaca a grandeza disso.
é compartilhar da autoridade e da glória máximas de Cristo. Uau! Para aqueles que estavam na condição de miseráveis, pobres, cegos e nus, mas que atenderam ao chamado, venceram a autossuficiência e a mornidão, a promessa de reinar com ele. O insight principal sobre Laodiceia a partir do material parece ser o perigo extremo da complacência e da autossuficiência espirituais, a cegueira que elas geram, mas também a persistência do amor divino que repreende para corrigir e oferece a comunhão mais íntima e a honra mais alta para quem se arrepende. Importante notar também aquela frase que o material deve ter mencionado, que se repete no finalzinho de cada uma dessas 3 mensagens, quase como um refrão, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essencial. Essa frase funciona como uma assinatura, sabe? Sublinhando que essas mensagens, embora fossem para comunidades específicas lá do passado, elas contêm verdades e avisos que o Espírito Santo comunica sempre para todas as igrejas em todos os tempos. Faz sentido. É um chamado universal para prestar atenção, para refletir e principalmente para aplicar na vida pessoal e na comunidade. O material provavelmente enfatiza isso para conectar o texto antigo com a relevância que ele tem hoje. Faz todo sentido mesmo. Então, fazendo uma recapitulação rápida dos pontos centrais que o material nos ajudou a extrair, Sardes alerta a gente sobre o perigo de ter uma fama de vida espiritual sem a realidade por dentro, chamando para vigilância e autenticidade. Filadélfia nos mostra que a fidelidade que persevera, mesmo com pouca força aparente, é o que abre portas divinas de oportunidade, proteção e honra duradoura. Exato. E Laodiceia expõe a armadilha da autossuficiência e da mornidão espiritual, chamando para o arrependimento e para a busca da verdadeira riqueza e visão em Cristo, oferecendo comunhão íntima e glória compartilhada. Em todas elas, a gente vê um padrão claro que o material destaca. Um diagnóstico preciso, uma exortação específica, seja para corrigir ou para perseverar, e promessas extraordinárias para quem vence. Exatamente. Sintetizando essas lições que o material nos apresenta, a gente pode ver essas 3 igrejas não só como entidades históricas, mas como espelhos de condições espirituais que continuam existindo, né? A morte disfarçada de Sardes, a fidelidade sob pressão de Filadélfia, a mornidão autossatisfeita de Laodiceia, são posturas que a gente encontra em comunidades e em pessoas ao longo da história e ainda hoje. Verdade. O material nos desafia a pensar na tensão que sempre existe entre como a gente se vê, nossa autoavaliação, muitas vezes influenciada pelo materialismo ou pela comparação com os outros, e como somos vistos pela perspectiva divina, que sonda a realidade lá dentro. A necessidade de vigiar contra a aparência vazia, o valor de perseverar na palavra mesmo sem poder aparente e o risco daquela complacência que se acha rica, mas na verdade é pobre, são temas que ecoam muito forte. Isso nos deixa com uma provocação final, né? Um pensamento para continuar depois da nossa conversa. Pensando nessas 3 imagens tão vivas, a comunidade que parece viva, mas está morta, a que é fiel, mas é vista como fraca, e a que se acha rica, mas é espiritualmente morna. Quais dessas características parecem ressoar mais forte hoje em dia, seja em contextos religiosos, comunitários ou até na nossa caminhada individual? Boa pergunta. E talvez de forma mais desafiadora ainda, como a gente pode imaginar a porta aberta de Filadélfia se manifestando hoje, ou o que significaria ouvir o bater à porta direcionado a Laodiceia no nosso próprio tempo e contexto? Fica essa reflexão, baseada no material que a gente explorou, para a gente continuar pensando.